Boa noite, Nova, tudo bom? Mais uma quarta-feira aqui com muita alegria, compartilhando as maravilhas que o nosso Deus já fez, tem feito, e na esperança de grandes coisas que Ele ainda vai fazer. Ele é um Deus extremamente poderoso, amoroso e bondoso, e tem sempre planos de paz para os filhos dele. Queria ler com vocês um dos versículos que guia a minha vida, que está lá em Isaías 6, 8, que fala: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que esse versículo queime no seu coração, assim como tem queimado no meu há muitos e muitos anos, que você seja a resposta para as situações que você encontrar na sua vida. E uma delas é a falta de Jesus no mundo. Iremos falar um pouquinho mais sobre isso. Você que estava aqui com a gente semana passada e viu o testemunho do missionário Carlinhos, você hoje vai aprofundar mais aí nas informações sobre como é ser missionário na China, como é essa vida e o que é que a gente pode fazer para ajudar, para fazer o evangelho expandir em lugares que não são tão procurados, né? As pessoas sonham em migrar para o Canadá, para os Estados Unidos. A gente não vê ninguém sonhando em migrar, né, ou quase ninguém, para a China e fazer evangelismo lá, às vezes muito menos. Falaremos um pouquinho mais sobre isso. Antes, queremos orar pelas 2 famílias dessa semana. Aqui na Nova, a gente ora por 4 famílias por semana, sendo 2 de domingo a quarta e outras 2 de quarta a domingo. E hoje vou ter minha filha mais velha, Lulu, aqui como intercessora. Então, ela vai orar por essas 2 famílias, que são as famílias da Camila, Renan e Alice, e da Bianca e Gustavo. Deus, muito obrigada por essas 2 famílias, muito obrigada porque elas estão na família de oração hoje, e obrigada porque elas vão receber a oração de toda a igreja. Que o Senhor possa tocar no coração de todo mundo para continuar orando por eles, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, mas eu sei que o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor vai trazer o que eles precisam e ainda mais, porque o Senhor não tem limites e o Senhor vai muito além do que a gente crê, o que a gente pode esperar. Abençoe essas famílias e que o Senhor possa dar para eles o que eles precisam, que você possa trazer à casa deles muito amor, muita paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. E para você que é membro da Nova, você pode fazer o seu Interac ou o seu PayPal com o seu dízimo e sua oferta. Especificando ofertas missionárias, a gente está com a BASMA no Brasil, que é a responsabilidade da nossa igreja mantê-la lá em campo. Ela foi enviada por nós. Então, você faz o seu Interac e coloca lá que é oferta missionária para a BASMA. E aí vai ser encaminhado para ela o quanto antes, lembrando que as necessidades financeiras são diárias, né? Todo mundo precisa comer todo dia, ter onde dormir todo dia. E a gente não vai ficar aqui só olhando, a gente vai participar também. E estou aqui com meu querido irmão em Cristo, missionário Carlinhos, missionário que entregou a vida dele, né, e tem gasto a vida dele junto com a família há muitos anos. Semana passada ele contou um pouco sobre a trajetória, né, até aqui. E hoje a gente vai entrar um pouquinho, a gente tem algumas perguntas, a igreja fez algumas perguntas para você. E a minha primeira pergunta é: quais são os versículos que guiam aí a sua caminhada e por quê? Então, primeiramente, é um privilégio poder estar aqui. Agradeço a Deus por mais uma vez a gente poder estar junto aqui, com a presença maravilhosa, né, de um adolescente, né, que está aqui brilhantando. É a moçada que a gente tem que andar junto, pegar na mão, tem que aprender, porque é a turma que vai estar nos substituindo aí. E eu tenho um versículo que eu queria deixar com vocês aqui, até eu quero refletir com vocês que estão aqui. Eu sei que todos vocês, missões não é uma ideia que surgiu agora, não é uma ideia da minha cabeça ou de um teólogo moderno, ou
ou que em algum momento na história alguém decidiu fazer isso. Não. Na verdade, missões é algo que começou lá no Jardim do Éden. Deus deu uma missão para o homem. Havia uma expectativa de Deus com a criação, que a gente chama isso de mandato cultural. Então, no decorrer da história, no Pentateuco, nos livros bíblicos, nas histórias do Êxodo, tudo e tal, a gente vai ver Deus nessa procura de relacionamento com o homem e mantendo a mesma expectativa que ele tinha desde quando ele criou o homem, que é para o homem se relacionar com essa natureza, o homem se relacionar com os animais. Até eu acho muito bonito que antes de Deus criar o homem, cada coisinha que ele criava, ele falava, era bom. Parece que ele vibrava com a criação. Então, assim, às vezes a gente não conseguia entender esse amor de Deus pelos animais, por essa natureza, é não entender o coração de Deus, porque o coração dele havia vibração em cada detalhe que ele criava. Então, tudo foi invenção dele, tudo foi arte dele, como o homem é uma criação dele. Então, assim, é muito legal a gente ter o entendimento que depois que Deus cria tudo, ele chama o homem no particular e fala, olha, eu vou te dar agora, para que você zele disso para mim, que você cuide disso para mim, que você relacione com tudo isso que eu criei, com tudo isso que eu fiz. Então, a visão, a missão de Deus para nós é que a gente consiga nos relacionar uns com os outros, num ambiente de amor, de responsabilidade, seriedade, com essa natureza divina, com as baleias, com os pinguins, com os golfinhos, com os animais, tudo debaixo de um princípio de relacionamento. Então, essa é uma das missões de Deus que começa lá desde o Éden e que dentro da própria estrutura da missão, Deus dá o exemplo, ele tira que um dia da semana, ele queria que o homem separasse para adorar ele, para relacionar com ele. Você pode ter sua vida, você tem 6 dias, você poder relacionar com essa natureza divina, para você fazer as coisas e tal. Mas ele sempre quis fazer parte do dia a dia, na forma do culto, da expressão e tal. Então, quando vem Jesus, Jesus não cria uma nova coisa, Jesus não cria uma nova ideia. Jesus veio para cumprir a missão de Deus do Éden. Então, quando Jesus ele vem aqui na Terra, ele então menciona pela primeira vez a ideia de igreja, lá no capítulo 16 do livro de Mateus, onde que ele falando com Pedro, tu és rocha e sobre você eu vou levantar minha igreja e tal. Então ele faz essa menção dessa expressão que teria aqui na Terra, que é chamado de igreja, que na verdade é uma comunidade, né? A ideia da comunidade, aonde que nós teríamos um ambiente para poder expressar esse amor, esse carinho, esse relacionamento, porque nós fomos criados para viver juntos. Não existe vida bem-sucedida sozinha, não existe sucesso de vida alone, é impossível isso. É juntos, é relacionamento, é eclesia, é a gente estar junto, é koinonia, é a gente ter comunhão, a gente ter fellowship. Então, assim, é muito importante a gente ter o entendimento que quando Jesus, ele dá a missão dele, que ele ressalta as últimas palavras dele, essas palavras, ele vem falando que ele tinha expectativa de que aqueles que diziam que eram seus discípulos pudesse ir ao mundo, falar para o mundo quem ele era, de viver que ele veio para restaurar essa relação entre o homem consigo mesmo e a natureza divina. Então, assim, a nossa missão não é só pregar para a pessoa ir para o céu. Essa ideia é uma ideia muito proselitista. Nem Jesus viveu isso quer dizer, ele não viveu isso, ele não ensinou isso. Ele quer que você seja adolescente, que ri, que brinca, que tem suas dificuldades, que seja normal. Mas ele quer relacionar com você nessa sua faixa etária, quer relacionar
minha faixa etária. Outra faixa etária aí na frente aqui. Aqui, na verdade, nós temos 3 faixas etárias. Ainda tem uma, né, que são os meninos. Então, assim, essa é a nossa missão como igreja. Não é essa espiritualidade passada aí só de evangélica, de ir numa igreja, se excluir, você ser uma pessoa alienada. Muito pelo contrário. A nossa missão é de interação, não é de exclusão, não é de alienação. É da gente fazer tudo isso com princípio. E a expectativa de Jesus é que ele iria começar isso ali naquela região de Belém, que era um ovo de uma cidadezinha, que a cabeça dos discípulos era do tamanho da cidade, porque Zero estava enclausulado ali na língua deles, que era hebraica, que só se fala o hebraico no meio dos judeus, não tem nenhum outro povo na face da terra que fala hebraico. Eles estavam fechados ali no meio, massacrados pelos romanos, vivia quase que uma vida subjugada de escravo, porque tinha que pagar impostos pesados para Roma. E Jesus entra no mundo dos discípulos e fala para eles: olha, vocês vão fazer o que eu estou fazendo com vocês, eu quero que vocês façam com o mundo todo. Eu quero que vocês vá em todas as nações. Meu Deus, imagina a cabeça de alguém de Belém, de alguém de Nazaré, de alguém de Samaria, aquelas pessoas ali com a cabeça. Jesus fala: eu quero que vocês vão para todos os lugares. Então é muito importante, quando eu me baseio falando sobre essa questão de ser missionário, é essa alegria que eu tenho de saber que eu vou poder proporcionar isso para muita gente, para pessoas que nunca ouviram dessas boas novas de quem era Jesus, e que quais são os benefícios fantásticos que há na vida de uma pessoa, quando ela começa a ter fé nesse Jesus, a andar com Ele, a viver Ele, a experimentar Ele. Agora, é lógico, para finalizar essa minha reflexão, Jesus constrói aqui, eu não estou lendo aqui para vocês, mas estou praticamente aqui parafraseando tudo isso que eu estou falando, mas está aqui dentro do texto, a ambiência que Jesus constrói, que esse milagre de uma pessoa se converter, porque uma conversão é um ato não científico, não tem como comprovar isso. Tem como comprovar. Por exemplo, eu falo para um chinês: Jesus esteve aqui na Terra. Opa, estou falando uma história, maravilha. Mas quando eu falo para ele assim: Jesus esteve aqui na Terra, ele morreu e ressuscitou e vive hoje. Eles falam: Carlinhos, você está doido. Aí já não faz mais sentido, né? Você prova isso cientificamente? Porque eu sou muito exato. Como é que você vai provar isso cientificamente? Como é que eu vou provar isso para ele cientificamente? Outra questão que dá um pano na cabeça deles é eu pegar e falar que ele está vivo e eu ainda posso falar com ele. Eu posso andar com ele. Isso é loucura. E ainda posso ouvir a voz dele, Pode né? ouvir, ele fala com você. Agora, aqui que está, por isso que o ambiente que Jesus desenha aqui, ele fala assim antes, tanto no livro de Mateus como no livro de Marcos: todo poder foi me dado no céu e na terra. E aí, lá no livro, Lucas trabalha um pouquinho mais isso, ele chega a dizer o seguinte, Jesus chega a dizer que era o seguinte: eles não poderiam ir para os povos sem antes eles receberem um poder de Deus. Isso. Não tem como fazer missões se não tiver poder de Deus, porque senão as pessoas não vão entender essa loucura. Vai ser só uma viagem, Vai ser né? só viagem. Imagina, eu chegar lá e começar a falar: gente, se Deus não intervir, se não tiver poder de Deus, é impossível, é ilógico, é irracional, porque isso é quântico, isso é místico, isso é espiritual, isso é totalmente fora dessa esfera contábil, de exata, desses métodos científicos. Não tem método científico, por mais inteligente que seja, que consiga comprovar isso. E você já conheceu alguém que realmente foi para alguma viagem dessa com a vontade, mas sem o poder, e não deu certo, teve que voltar? Centenas de pessoas, elas vão debaixo de uma técnica humana, mas os milagres não acontecem debaixo dessa visão humana. Se não tiver esse poder de Deus, não encaixa. Eu já vi pessoas que até conseguiram aglomerar pessoas. Mas não manteve, não permanece. Vira um Lions, vira um clube, vira uma estrutura social bacana, mas não passa disso. Agora, discípulo de Jesus,
apaixonado por Jesus, mudança de vida, quebrantamento, submissão, obediência, sacrifício, abrir mão de sonhos. É só no ambiente de poder. Só o Espírito Santo que faz. Só o Espírito Santo faz. Deu para entender? Mas Deu então pra aí que entender. está a minha base missionária, é onde que eu entendo que a gente tem que ir para os povos. Por isso, como eu fui discipulado, ele fala, Carlinhos, vai discipula os outros. Vai para os povos, vá até as nações, vai aos lugares mais longínquos e conta. E Jesus, você sabe, até na verdade eu pergunto isso para a turma quando eu estou conversando com ele, por que Jesus não ficou mais tempo aqui, né? 3 anos é muito pouco, meu Deus, nem eu 3 anos não consigo fazer nada, mas por que Jesus ficou só 3 anos, declarado assim, que ele declarou o ministério dele, por que não ficou 10 anos, por que não ficou 20 anos, por que só 3? Na verdade, é que tem um mistério aqui, na minha cabeça, na minha visão, tem um mistério aqui. É que quando Jesus estava aqui nessa terra, ele estava limitado, porque ele estava limitado a essa cápsula, Sim. corpo físico, que eu e você tá. Mas, se ele morresse, ele sairia dessa cápsula e ele iria passar para dentro da gente. Aí nada mais podia nos parar. Nada mais podia parar os discípulos. Porque agora ele não estava no corpo dele. Ele agora estava dentro. Agora ele estava dentro. Ele podia ir para todos os lugares. Nada podia parar o Cristo. Por isso que ele fala, não fica preocupado. Vocês vão fazer coisas maiores ainda. Por quê? Exatamente. Isso. Porque nós poderíamos alcançar o que ele não alcançou. Porque ele estava limitado aqui. Agora, Jesus podia em nós. Aí vem Paulo no livro de Efésios, em Cristo, que é o tema do livro de Efésios. Né? Então, assim, em Cristo nós podemos. Em Cristo nós estamos sentados nas regiões celestiais. Em Cristo nós nascemos de novo. Em Cristo. Então, na verdade, gente, é fantástico poder ser esse dispenseiro da verdade, dessa oportunidade para as pessoas conhecerem Jesus. Não é pregar Jesus, mas conhecer Jesus. Eu ajudar ela. Então, o ambiente vem de poder, é um ambiente do mundo inteiro, discipulado, e para finalizar, um ambiente de muito amor. Uau. Assim discipula nações. É amando, é andando junto, é conversando, é brincando e tal. Aí a gente... até tem uma frase, tem uma cena aí, que está me lembrando muito aqui, vou pedir para o menino colocar para nós ali, a do Jesus. The Chosen. The Chosen. Tem lá Jesus abraçado numa cena que eu acho muito legal, que mostra, que encaixa, resume tudo isso aqui, que olha isso aí. Não sei se você já assistiu, vou fazer uma propaganda aqui dessa A gente ama. dessa, aqui na amam, igreja, né? todo mundo é obrigado. Tá aí, na verdade, esse aí é o Pedro, né? É o Pedro na visão do The Chosen. Olha aí o Pedro. A gente sempre desenha o Pedro, um cara coroão, né, e tal. Mas esse é o Pedro do The Chosen. E eles abraçados, conversando. Aquele que está mais atrás conversando com a menina é o Mateus, né, dentro do livro, da história. Muito legal. E aquela do lado é a Madalena. Então, assim, eu acho que é assim que discipula. Esse é o Jesus que eu vejo. Esse Jesus abraçando, andando junto, conversando. De perto, bem-humorado, né? Perfeitamente. Gente, é isso que Jesus fala, Carlinhos, vai para a China, faz isso, ó. Me Ajuda imita. as pessoas, converse com elas. Gente, não tem nação no mundo que não se abre, que não se quebra, que não se curva diante de uma ação dessa. Uma ação de amor, né? Pode ser qualquer povo da face da terra. O amor é uma linguagem universal. Então, e para Vamos lá. que nação Deus te chamou? Fala aí. China e Coreia do Norte. Nós estamos colocando agora a Coreia do Norte, porque não tem ninguém por eles, e a gente tem que fazer alguma coisa pelos norte-coreanos. Mas meu coração, sou um chinês de coração, viu, gente? Dá até para ver, tá bem ficando com o olho puxadinho. Até meu né? olho está ficando puxado. Você vai se parecendo com o povo que você ama, né? Então, amo os chineses, é um povo assim maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês aqui no Canadá têm contato com os chineses aí da rua, da praça, talvez até seu vizinho mora aí do seu lado. E até eu queria que vocês entendessem o seguinte, o chinês que mora aí no seu lado, ele não é porque muitas vezes ele chega aqui, ele não está no seu ambiente, ele não está no seu habitat, ele fica meio, a cultura deles, eles são meio tímidos, então eles ficam parecendo assim,
que estão meio assustados, mas é um povo muito bacana. Quando você entrar no coração deles, conversar, você vai ver que são igual a nós, exatamente igual a gente, e que tem muita coisa para a gente aprender com eles. É um povo amoroso, um povo carinhoso. Fui muito amado por eles lá, cuidado por eles. Eu amo os chineses. Chinês é maravilhoso. Uau. E com a sua família, foi como? Tipo, a adaptação deles lá e com todo mundo recebeu bem vocês, foi como? Então, na verdade, é o seguinte, só para você ter uma base, a Samla e o Matheus, eles não estavam muito acostumados. Quando nós fomos para lá, a Samla estava com 15 anos, o Matheus com 12, e adolescente é meio tímido, né? E a Samla tem uns cabelos caracolados, né? Por causa que a mistura minha e da Sandra, o cabelo dela é cacheado. E o Matheus também. E o Matheus, na época, resolveu deixar o cabelo crescer, né? O menino dá aquela, para que meu cabelo fica grande? É impressionante. Todo mundo queria tirar foto com ele. Olha só. Porque lá os chineses não tem um cabelo, só tem um cabelo lisinho. Então, quando eles viam, porque lá, assim, tem gente lá que nunca saiu daquele pedacinho deles lá, eles estão isolados lá. Então, quando a gente passava lá, eles vinham tocar no cabelo, tocava em mim, na minha cor. Eles, assim, ficavam muito admirados como que eu estava lá com toda a família, morando lá entre eles. Eles achavam, assim, um máximo. Quando a mãe vinha, que eles eram crianças, que tem os menininhos chineses, queria que brincasse com os nossos meninos. Então, assim, foi muito legal. A recepção dos chineses foi muito legal. Os meninos se sentiam muito bem, se sentiam amados. Até assim, eu acho que é interessante fazer um contraste. Quando você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, e o pessoal percebe que a gente é latino, eles ficam meio assim, né? Porque tem aquela ideia latina. Lá na China é o contrário. O pessoal, a gente vai lá, eles consideram a gente, eles acham a gente muito diferente, legal, quer conversar, quer bater papo. Se deixasse, me convidava para comer o tempo inteiro. Então foi muito legal, muito bacana, muito receptivo. E a escola, como é? Uma curiosidade, tipo, o ano letivo lá, é como? Ah, tá. Isso é muito legal. O ano letivo do calendário chinês acompanha o calendário americano de vocês aqui. A escola começa em setembro, né? Aí tem o calendário deles, tem muito pouco feriados, eles não têm muito feriado igual a gente tem no Brasil, né? Não sei como que é aqui do Canadá. Pouquíssimo. Pouquíssimo, né? E a criança lá, ela começa, o sistema de educacional deles, a criança começa a ser avaliada desde o seu primeiro ano. Por exemplo, lá tem escola 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a escola 1 é a melhor, aí vem subindo de nível, 2, 3, 4, 5. E a distribuição desses meninos dentro do sistema educacional vai depender das notas que ele começa desde o jardim. Então, por exemplo, no jardim, o menino vem de uma escola, ele tem uma nota, não no jardim, no pré. A hora que ele entra para o pré, que seria o nosso pré aqui, pré-escolar, ele já recebe uma avaliação. Aí, nessa avaliação, ele já vai para o próximo ano, se vamos colocar o primeiro ano, ele já vai para o primeiro ano, para a escola, vai definir, a nota dele vai definir se vai para a escola 1, para a escola 2, para a escola 3 ou para a escola 3 ou 4. Então, com 5 anos, você decide sua vida. Perfeitamente. Ali começa a carreira dele. Meu Deus. É muito puxado. Então, o pai, ele fica muito em cima das crianças, põe muita pressão. A pressão estudantil para um chinês é muito puxado. Talvez só os japoneses e os coreanos conseguem superar essa expectativa, mas normalmente é muito puxado. Criança na China é muito busy, muito ocupada. E, tipo, seus filhos entraram na escola normal lá? Então, na verdade, eu fiz uma conexão com uma escola chamada Anglo-Americana, lá no Rio de Janeiro. Matriculei meus meninos lá nessa escola, que é uma escola que ela existe no Brasil, antes da pandemia, lógico, né? Para poder atender filhos de juízes, de treinadores de futebol, de esportistas que moram em outra nação, para poder dar continuidade para os meninos continuarem no estudo da língua portuguesa. Então, eles dão curso à distância. Então, o Matheus e a Samila fechou o segundo grau, o Matheus fechou o segundo grau nessa escola e a Samila também. Mas era online? Ou era à distância. Tipo assim, todo o material eles mandavam pelo correio, e aí eu e a Sandra, que era professor. Eu era professor. Homeschooling. Era um homeschool. Tipo assim, gente, muito desafio. Eu dava as aulas de português, história... Não português. História, geografia,
biologia, essas coisas, era minha. A Sandra, tadinha, ficava com a parte mais difícil, que era português, literatura, física, química, essas coisas assim, terríveis. Foi muito difícil para os meninos e para nós, mas foi uma experiência que a gente... Foi legal, que a gente andou junto também, mais próximo dos meninos, para o Matheus, meu filho que não gosta muito de estudar, mais ou menos igual o pai, né? Minha filha se deu banho e puxou a mãe, né? Mas a gente... foi uma experiência difícil, interessante, mas não tinha como. Então, os meninos continuou sendo educados no português e depois que a Sâmela foi para uma faculdade e tal. Aí, mas durante todo o período que vocês moraram lá, as crianças não tiveram muito contato com o chinês, tipo o mandarim, a língua? Então, esse é outro negócio interessante, porque o Matheus fala inglês desde menino, já falava inglês, e a Sâmela também. E os pais, as crianças na escola, são muito pressionadas para poder aprender o inglês. Então, o que acontecia? Quando uma criança viu o Matheus e a Sâmela, eles faziam o quê? Vou praticar o português. O inglês. Então, todo o tempo eles queriam vir brincar e conversar com os meninos. Então, era muito legal o tempo deles conversando e tal. De uma certa forma, às vezes, era até meio puxado. Os meninos, às vezes, o Matheus e a Sam falavam, nossa, pai, hoje eu não estou naquele speed de conversar. Aí eles não saíam muito para a rua, ficavam mais em casa e tal. Mas pelos chineses, eles sempre foram muito bem aceitos, foi muito bem legal, tudo top. Mas eles aprenderam mandarim? Aprenderam mandarim. O Matheus, na verdade, por ter coleguinhas chineses, né, começou a aprender até mais rápido que a gente, os primeiros. Eu fui para a escola, eu fiquei 6 meses na faculdade, poder aprender também. Aí depois eu mandei a Sandra e a Sâmela. Só o Matheus que não foi, mas ele também já estava falando assim, então ele comunicava bem com as crianças. Nossa, e como foi para você conseguir entrar na China? Você teve que ter alguma técnica? Você precisou entrar como um visto específico de, sei lá, empresa ou missão? Não sei como funciona. Então, na China, tem 2 formas, como aqui no Canadá, isso é o princípio de todos os países, né? Você tem que ter uma proposta de por que vai entrar. Ou você vai entrar como um trabalhador, ou como estudante. Ou os vistos especiais, como religioso, outra coisa assim. No nosso caso, nós entramos como estudante. Eu fui para a faculdade, fiquei 6 meses, aí depois a Sâmela, mas a Sâmela ficou mais 6 meses, aí a Sâmela terminou a faculdade, ela terminou a faculdade de línguas, ela terminou também a escola no Brasil, aí a gente matriculou ela numa faculdade que ela fez um curso de comércio exterior. Aí, quando um membro da família estuda, os outros conseguem o visto. Como o Matheus era de menor, então a gente pegou o visto, os 4 anos que a Sâmela teve lá, estudando, a gente tinha o visto de estudante, mas como pais de acompanhante. Ah, que interessante. A igreja mandou algumas perguntas e eu vou repassá-las aqui para você. E uma delas foi, como é ser missionário num país comunista? As proibições, restrições, se existe algum tipo de liberdade religiosa. Certo. Se tem igreja aberta também. Vamos ficar com essa pergunta aqui, mas ele está ouvindo direitinho lá meu som, né? Porque caiu. Você está ouvindo, Luigi? Caiu a caixinha dele aqui? Tá dando para ouvir direitinho, né? Então, beleza. Então tá. Na verdade, é o seguinte. É um desafio pregar o evangelho em país comunista, porque é uma ação ilegal. Você chegar num país comunista e tentar evangelizar as pessoas, pregar para as pessoas, fazer alguma coisa assim, isso é ilegal, isso não pode essa ação. A gente sempre tentou respeitar essa ação, não quebrando, tipo, por exemplo, fazer coisas agressivas, porque como falar em público, pregar em público, fazer essas coisas, porque isso não é correto. Permitido, né? Mas dentro do relacionamento, da amizade, da conversada, do bate-papo, eu acho que é exatamente aquilo que a gente falou aqui no início sobre discipulado. As nações estão abertas para ser discipulado, talvez não está aberto para pregar dentro dessa pregação ocidental. Tradicional. Mas para discipulado, nem tem nenhum povo, até dentro de uma cadeia, você pode pregar Jesus, você pode compartilhar e tal. Isso. Então, assim, para mim, foi muito legal.
Lógico que eu tive que refazer, reformular muita coisa, porque eu sou esse cara da rua, eu cresci com o microfone na mão, fazendo ar livre, pregando, fazendo teatro, coreografia, música. Então, assim, sempre foi muito forte nessa área. Mas eu me reorganizei, vi que lá não podia, pedi sabedoria e graça para Deus, e a gente conseguiu bombar, fazer isso de uma forma assim maravilhosa. Mas como foi? Como na prática, assim, como é seu dia a dia como missionário, por exemplo, na China? Deixa eu te falar para vocês como é que era meu dia a dia na China. Eu estudava de manhã, né? Eu tinha o meu período de estudo pela manhã. Aí, depois do almoço eu vinha, chegava em casa e tal, e aí eu ia para a praça. Aí você estudava o quê lá? Mandarim. O mandarim. Estudando mandarim. E aí, então, eu ia para a praça, aí, automaticamente, ao chegar na praça, os chineses já vinham conversar comigo, né? Que eles queriam praticar o inglês deles. Então, então a sua técnica era só ser você mesmo, só sentar lá. Qualquer lugar que eu chegar na China hoje, eu cheguei, já chega a galera para conversar comigo. Então, às vezes a gente acha que é o contrário, né? Que eles não vão gostar de estrangeiros por serem muito fechados. É o oposto, não, né? É porque, assim, os jovens na China, eles são ensinados na escola que nós, estrangeiros, somos bacana, somos atenciosos, as professoras encorajam quando vê o estrangeiro, tenta... Porque, na verdade, é o seguinte, se o jovem estrangeiro se o jovem chinês não falar com a gente, ele nunca vai ter condição de praticar o inglês dele, porque eles não conversam entre eles. É tipo assim, imagina os brasileiros ficarem ali entre eles, só conversando. Não funciona. Fica meio estranho, né? Então, uma das oportunidades que eles têm é quando eles veem um estrangeiro. Então, e a gente pode ser polite, bacana com eles, dar atenção. Se deixar, alguns até pagam pra gente. Fala assim, Carlos, vocês vão lá no café, eu vou pagar para você poder conversar agora. Ah, que legal. Mas é uma abertura que vai tendo, muito legal. Agora, aí, através disso, a gente consegue conversar, bater papo e tal. E aí... então você sentava na praça e alguém via... Alguém vinha conversar. Ou dentro do McDonald's. Às vezes chegavam... E como era o assunto? Como é que você introduzia? Eles começavam a perguntar. Queria saber como que era aqui, como que a gente vive aqui. Eles querem saber como que é as coisas aqui no Ocidente. Alguns chegam a perguntar questão da escola, que as mesmas curiosidades que a gente tem aqui, eles têm de lá para cá, né? Aí eles perguntas sobre esporte, quando ele sabia que eu era brasileiro. Aí ele quer demonstrar que ele sabe alguma coisa sobre o Brasil. Ronaldinho! Neymar! E pergunta como que é a questão das florestas no Brasil, se lá tem elefante. Então, uma conversa normal. Você inicia a conversa sobre coisas, né, normais. Perfeitamente, normal. E aí cria uma amizade. E a partir daí... Então, mas nessa primeira conversa, Jesus não entra? Não. Tá. Na verdade, essa conversa Jesus, ela deve entrar... Por isso que eu gosto muito da ideia de discipulado, quando Jesus fala que a gente tem que fazer discípulo. Ela começa... Aí eu tenho que marcar uma outra reunião com o rapaz. Primeiro foi ele que chegou. Agora a segunda vai ser eu que vou fazer com ele. Falo, nossa, cara, eu estou pensando em fazer sábado. Você vai fazer o que de manhã? Ué, nada. Não, então sábado, topa a gente jogar um vôleizinho na praia? Top. Você tem um amigo lá que você pode chamar? Você pode chamar um amigo amigo? Pode, porque os chineses gostam sempre de chamar os amigos, né? Sim. Que é os irmãos deles. Não, então beleza, você traz 2 pessoas lá, eu vou levar, a gente vai brincar e tal. Então, aí ali já começa um rapó, a gente vai jogar um vôlei, bate papo, conversa. E aí, é coisa da escola, o que ele faz, me pergunta tudo sobre minha vida, quanto que eu ganho, o que eu valho. Chinês Meu muito... Deus, não tem um limitezinho ali, né? Não, eles são muito simplórios nesse negócio. Tá. Eles chegam, quanto você ganha, como é que é, sua esposa, o que você come, coisa do dia a dia. Então, assim, aí a gente já cria ali essa amizade, aí eu já falo, aí muitos deles já começa aquela amizade, aí eu começo a falar com ele, eu falo assim, olha, o que você vai fazer quarta-feira que vem? Nada, vamos tomar um cafezinho junto então de novo? Vamos, mas eu quero dar um tópico. O quê? Vamos falar sobre amizade. Aí eu já começo a direcionar aquilo que a gente vai conversar e não falar sobre amizade. Lá, então tá bom, vou te falar como que é amizade no Ocidente. Você fala para mim que como é... E eu também aprendo muito com isso, né? Porque eu também estou aprendendo com ele. Tudo que me pergunta... Sim, até porque eu pergunto para ele. Uma parte de Deus é revelada neles, né? Na cultura deles. Outra parte é revelada na nossa cultura do Brasil e outra em demais. Então a gente muito vê legal Deus esse negócio neles. Que você tá falando. Né? Muito legal. Porque assim, a gente tem muito... Deus está muito presente na cultura deles. Claro. Agora, é lógico, se você for com essa visão evangélica ocidental, você não pega nada.
Não. Você vai achar que vai tudo é saindo diabo. repreendendo você vai olhar tudo, pro né? dragão do chinês e vai falar assim, nossa, é o demônio aí. E na Isso. cabeça deles, o dragão não tem nada a ver com essa visão ocidentalizada de dragão que a gente tem. Então, assim, é muito importante a gente ter essa sensibilidade e esse coração ensinável. O que eu cresci como ser humano nessa minha relação com os chineses foi um fenômeno, foi maravilhoso. A minha avaliação cristã mudou muito na minha convivência com os chineses. A simplicidade deles, a amizade deles, o respeito pelos velhos. Meu Deus, não está entendendo? O chinês tem um respeito familiar que é uma coisa assim fantástica, entendeu? Que a gente às vezes perde muito e não tem. Então tem muita coisa ali na cultura que a gente tem que aprender. Você estava falando que marcava vários encontros para encontrar, para criar um laço maior de amizade com as pessoas antes de falar de Jesus, né? Mas tem outras técnicas também que o senhor usa para evangelizar ou é só esses encontros? Não, aí, basicamente, a gente tem que crescer dentro dessa estrutura relacional, né? Porque lá a gente não tem legalidade para abrir igreja, você não tem legalidade para você poder fazer um culto, né? Então não tem igreja lá. Não, até é importante a gente organizar isso aqui. Tem igreja na China. No sistema comunista, nas cláusulas das leis comunistas, dizem que eles permitem o povo ter sua fé. Isso faz parte da cláusula comunista. Muitas pessoas falam que o comunismo não pode isso porque não tem esse entendimento. Só que tem, mas debaixo da supervisão do governo. Então, por exemplo, nós temos a igreja protestante lá, que é a igreja que é supervisionada pelo governo, mas ela é evangélica. Mas ele supervisiona para saber o que é que você está falando, o que está fazendo, e eles também ditam o que você pode ou não fazer? Perfeitamente. Aí esse DNA ele é aplicado lá no seminário, porque só pode ser pastores que passam pelo seminário em Pequim. Existe seminários teológicos em Pequim das igrejas evangélicas e das igrejas católicas e do budismo. São as 3 religiões permitidas oficialmente pelo governo chinês. Então, por exemplo, a igreja católica tem a estrutura dela lá, mas os padres que formam lá se submetem também às regras. Não o Papa, ao partido. Por isso que a igreja católica tem muita dificuldade de desenvolver na China, porque o poder supremo não é o Papa. Sim. É o governo chinês. Quem manda é o governo chinês. Entendi. Do mesmo jeito nas igrejas protestantes. Não tem o manda-chuva lá, o cara que é o Papa. É o governo chinês. Então, por exemplo, você entrar nas igrejas tem câmera, quando você vai entrar, na porta, dentro do culto, então tudo que está ensinando. Porque o governo tem muito medo dessas instituições se transformarem em montim. Tem medo da liberdade, né, das pessoas. Mas aí, voltando para a pergunta da Lulu, quais são as estratégias além, né? Então, além dessa estratégia de contato, a gente, por exemplo, criou um programa de inglês, porque a gente viu que essa era uma brecha muito grande, uma oportunidade muito legal da gente poder ajudar também os chineses. A gente, então, criou um programa chamado English Corner. Aí isso se tornou nossa igreja. Esse English Corner, a gente reúne, que isso pode até acontecer aqui no Canadá, viu, gente? Depois até vou conversar com vocês. A igreja aqui pode ter um English Corner muito legal e trazer aí a turma que... Tem muita gente aqui que não fala inglês, tem vontade de aprender. Então, a gente pegava essa moçada, trazia eles para uma reunião, onde que nós iríamos ter só conversação em inglês, com temas orientados. E a gente dividia em grupos pequenos. Eu dava uma palestra de 15 minutos falando sobre um tema, e depois dividia em grupo, e eu fazia 5 perguntas, eles tinham que conversar no grupo só em inglês. Aí a chinesada ficava doida, porque não podia falar mandarim, né? E eu pegava cada estrangeiro que tinha comigo, por isso a Samla liderava um grupo, o Matheus liderava outro grupo, a Sandra outro grupo, e quando eu tinha outros estrangeiros, eu colocava eles também liderando outro grupo. Então isso aí foi tomando uma proporção. Chegou a época... Gente, isso foi uma ideia do céu, né? Não, gente, só para você ter uma ideia, teve uma época que eu tive que alugar um salão para 400 pessoas. Eu saí... Meu Deus! Não, era um negócio assim, lindo. Eu sou famoso na China. Gente! Lá na minha cidade lá,
eu saí em jornal, então assim, foi um negócio muito legal, muito bacana. Agora, é lógico que a gente tem que estar disposto a perder essa forma ocidentalizada para poder se comunicar. Igual você falar que vai para a tribo, aí chega lá na tribo, se todos eles andam sem roupa, você fica andando lá Exatamente. de roupa, de boné e com as suas comidas, não come com a comida do povo, não entra no meio deles, você vai falar de Jesus e vai achar que o seu Jesus é estrangeiro. Agora, quando você entra no meio das pessoas e você absorve também ali a parte redimida da cultura, que tem coisa muito maravilhosa, e você participa, isso, ainda mais quando a pessoa vê você tentando falar esse Jesus na língua dele, ele não sente que Jesus é estrangeiro, ele sente que Jesus é dele. Isso. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que se esforçar ao máximo para entrar na cultura, para poder... Por isso que eu cheguei lá, eu poderia ter entrado com a ideia de um visto de negócio e tal, mas eu fui estudar. Eu sei que depois de velho, sentar, porque na minha sala só tinha menino novo, né? Mas assim... São os desafios, né? Desafios, são as então, suas segundas milhas, né? Você já tinha exemplo, estudado. vou voltar agora lá para estudar, eu estou com 53 anos, o menino vai para a cabecinha de 17, 18. E detalhe, russos. É outra dificuldade. Pensa naqueles moleques inteligentes. Não é? Na Rússia, todo mundo, né, já nasce... A galera são já muito nasce lendo e escrevendo ali. A professora fica lá dando aula, fica até com vergonha, porque eu fico parando ela o tempo inteiro, e os meninos falam uma palavra, eles já... Dá um exercício, chega no outro dia, estão mandando bronca. E lá a gente tem que falar e tem que escrever. Aí é outro desafio, meu Deus. Nossa. Sim. Aí, nessas reuniões que o senhor fazia, ia meio que colocando Jesus aí de uma forma meio... não totalmente Jesus, né? Mas ia se infiltrando dentro da conversa. As pessoas, tipo, já sacavam que estava falando sobre Jesus ou era assim, conhecia zero? Não, é zero. Não sacava, porque, na verdade, o programa que nós montamos é para não sacar mesmo. Né? A gente, por exemplo, vou te dar vou te passar para você o currículo de o que eu fazia com a turma. Primeira aula, choice. Eu falava sobre escolha, que eu estou preparando os meninos. A importância de saber fazer escolhas certas. Você tem que escolher. Fazer escolha não é fácil. Escolher a profissão, escolher o esposo, escolher o trabalho que você vai fazer, o curso que você vai fazer na faculdade. Então, na verdade, eu dava algo para eles que não só eu estava preparando eles mais na frente, mas também uma coisa que eles podiam usar no dia a dia. Porque eu sei que fazer escolha é algo difícil. Né? Então eu trabalhava escolha. Segunda, a love. Aí era muito interessante. Porque como que é o amor na cabeça de um asiático ou de um chinês? Como que nós vemos o amor aqui? Né? E aí, até porque eles têm a limitação de amor fraternal, eles não podem ter irmãos. Perfeitamente. Então a Bíblia fala muito sobre irmãos, né? Perfeitamente. E na verdade o irmão dele é o primo, né? Que é o outro irmão dele que teve só um filho, que é família só de um filho. Os mais velhos puderam ter mais de um, mas esse mais novo, essa geração, não, agora que eles estão liberando. Mas na cabeça deles era muito difícil eles trabalharem com essa linguagem de amor. E outra coisa, você nunca vai ver um chinês chegando e falando assim, eu te amo. O chinês acha que falar eu te amo é abobrinha, um exemplo assim, não é uma coisa... Não tem um poder nessa frase? Não tem, para eles não tem. Chinês, ele acha que você tem que fazer. Entendi. Então o chinês, ele é muito de fazer. Então o chinês, ele chega e te dá coisa. Ele te ajuda, ele é carinhoso, ele expressa. A forma dele expressar o amor é ele fazendo coisa para você. Ele tem uma linguagem de fazer. Então, é muito interessante isso. Então, o chinês, ele sempre chega lá, os meninos também querendo me dar alguma coisa. Nossa, Carne, trouxe aqui para você. Nossa, Carne, queria te levar você ali. Então, assim, eles têm essa linguagem. É muito difícil você ver um marido lá chegar e falar, ama a esposa. Então, para eles, era um negócio, quando eu falava que amava a Sandra. Imagina. Acaba que virou um tabu, que eles que eles sabem que é importante, mas eles são muito tímidos para falar essa palavra amor. Por isso que até eu coloquei isso como uma das minhas matérias.
E quais outras matérias? A terceira, eu falava sobre choice, amor, perdão. Aí a gente já começava... Uma das dificuldades com amor, vou só voltar um pouquinho, é que o chinês, ele acha que não é possível amar sem ter interesse. E é profundo isso. Isso é meio profundo. Porque ainda que você ama, tem um interesse ali. Ele não consegue entender o amor incondicional. Mas você vê que vem até de um inconsciente coletivo ali, porque a China, ela é usada pelo mundo inteiro. Existe trabalho escravo na China, porque o mundo inteiro quer comprar tudo da China. O Brasil e China hoje, né, são acho que mais de 120 bilhões que se fatura da China. Então, é uma coisa muito grande deles sempre serem os supridores. E sempre tem um interesse de alguém por eles. Alguém está interessado neles. Eles não têm valor por quem eles são, mas pelo que eles produzem para o mundo. Então, vem meio que entra no inconsciente coletivo ali, então todo mundo acaba crescendo, vendo que realmente, olha, se eu não trabalhar aqui, eu não vou ter valia nenhuma. Então, o que adianta você falar, te amo, mas eu vou passar fome só com seu amor. Preciso sempre suprir o mundo inteiro. E interessante, difícil, né? Que isso é tão verdade, você está falando, que para alguns meninos era tipo assim, Carlos, mas o que você está fazendo aqui? Como assim? Você não vai cobrar? Você não está ganhando nada. Os chineses ficavam tão constrangidos, e eles falavam, Carlos, nenhum estrangeiro dá essa atenção que você dá para nós. Você vem aqui, você conversa com a gente, você anda com a gente, você brinca com a gente. O que você está ganhando? Não tem nada para te dar. Pois é, tá e a gente contraste? consegue entender isso e ver como é um povo quebrado. Perfeitamente. Como é um povo que precisa realmente do amor gratuito ali. Perfeitamente. E precisa que as pessoas sirvam, né? Eles precisam ser servidos. Os próprios chineses, depois que o nosso English Corner foi tomando um perfil, ficando já organizado, tudo bacana, eles chegaram, Carlos, vamos cobrar, tá vindo muita gente. Eu falei, cara, nessa plataforma aqui não existe dinheiro. Como assim? Mas tem que cobrar alguma coisa. Mas por que tem que cobrar alguma coisa? Não tem que cobrar. Não, mas aí eles falavam, nossa, mas é tão difícil de entender na cabeça deles, porque todos esses anos que nós ficamos lá, nunca deixei cobrar um centavo. Ali era uma plataforma de graça. Uma plataforma da gente, eu até falava para ele, he's the place for us to exchange love, friendship. That's the most important things in our life. Essa é a plataforma da gente desenvolver amizade. Não cabe dinheiro aqui. Então, ali você estava realmente mostrando o que era a graça, né, de Deus para eles. Eles não entendem a graça. Perfeitamente. E aí, quando eu falava que Jesus, ele nos amava, que é possível ter um amor sem querer algo em troca, na cabeça deles, eles falaram, Carlos, não tem como. É impossível. Não fazia sentido. Sempre tem uma contrapartida. Falava, mas esse é o amor de Deus para com a gente, você não tem que fazer nada em troca. E aí, então, já começava a entrar, aí eu pegava, porque a minha referência desse amor, aí eu pegava Jesus como exemplo. Aí era quando entrava Jesus. Aí eu falava do Jesus, porque até o Jesus histórico, até aí, tudo bem, né? Porque eu estou dando um exemplo de um homem de uma história. Aí mais na frente é que o bicho vai pegar. Aí então era amor. Quando é que o bicho pega? Fala aí, era vai. amor. Aí vou dar um pulinho aqui então para poder andar. Na minha sexta, eu falava sobre o livro que revolucionou o Ocidente. O livro dos livros, best-seller de todos os livros. Aí eu vim historicamente mostrando que esse livro ele ganhou best-seller em tal data, que ele que incentivou. Aí eu falo sobre Cambridge, pego várias faculdades do mundo que foram influenciadas por causa da questão do cristianismo. Então, assim, aí eu pego várias partes históricas, falo sobre a Lei Áurea, que foi influência da pessoa que leu esse livro, de Isabel e de vários outros eventos na história e tal. Então eu vou trazendo para eles e aí aí eu consigo ir no mercado negro e comprar uma Bíblia em inglês e chinês e eu dou uma Bíblia para cada um dos meus
participante. Você tem que ver esses meninos abraçando essa Bíblia. Nossa, Eu tenho foto. meu Deus. Que Não, menino você sabia assim. que quando eu era adolescente, um dos meus sonhos era ser a pessoa do mercado negro da China, Uau. da Rússia. Sempre eu orava isso, tanto que quando Deus falou para mim, né, que era para eu vir para, vou até chorar, que era para eu vir para o Canadá, eu falei: Deus, o Senhor me tem para a China, o Senhor me tem para a Rússia, como é que você vai me mandar para o Canadá, para Montreal? E, enfim, ele nos guiou para cá. Mas essa história muito louca de enviar Bíblia, de ter que atravessar, às vezes, rio com Bíblia, sempre queimou muito, né? Então, a nossa ligação aqui tem sido tão forte que eu estava falando para Henrique, eu falei: amor, ele está vivendo a vida que eu pensei que eu ia viver quando eu era adolescente, que até quem sabe, né? Um dia a gente possa pisar lá. Mas Deus foi nos guiando para um outro caminho. Mas é muito, muito legal ver quem tem essa coragem, assim, né? E eu queria saber qual foi a situação mais extrema de perigo que você e sua família viveram. Eu vivia ela 2 vezes no mês. Até não vou dar muitos detalhes, mas só para... existem as igrejas nos countryside, que é nos vilarejos, né? E essas igrejas da vila, de uma certa forma, era proibido eu ir lá. Mas uma das maiores carências que o povo chinês tem é de ensino, é de fazer discípulo. Existe muita mistura de crenças entre eles por causa dessa falta de Bíblia, dessa falta de pessoas preparadas. Aí eu já estou falando de um outro desafio, assim, que você nem imagina. O desafio é conhecer Jesus, e depois de conhecer Jesus é discipular essa galera que conhece Jesus. Porque nem Bíblia pode entrar, né? Nem Bíblia pode entrar. Então tem muita crentice, tem muita mistura de crença panteísta, de panteísmo, de budismo, confucionismo e calvinismo, marxismo, né? Então toda essa é uma mistura muito grande que eles ficam sem uma referência. Então lógico que entrando lá na cultura, conheci alguns cristãos, depois que eles viram que eu era cristão, minha avó e tal, aí eu quero lá conversar com ela e tal. Aí eu ia lá para conhecer as histórias dele, que você vai fazendo amizade, Deus vai te conduzindo. Então, a hora que eu me vi, eu já estava assim, e já ensinando também em algumas outras igrejas clandestinas, e 2 vezes no mês eu pegava o ônibus, andava umas 2, 3 horas, ia para umas vilas para poder evangelizar. Todas O que aconteceria se você fosse pego lá? Aí eu acho que eu seria mandado embora de volta. Eu ia para a cadeia, passaria alguns dias preso e depois eu poderia ser extraditado para nunca mais voltar na China. E assim, é porque não existe uma regra, né? Porque cada região tem suas formas de trabalhar. Existem regiões que são mais abertas, existem regiões que não, outras regiões que as pessoas são mais isoladas e as decisões, não existe uma decisão tipo assim, uniforme, que o chinês trata numa lei uniforme. Depende de cada região, a lei é de uma forma. Existe aquela que como se diz, as principais, né, que regem o país, mas tem as periferias, tem os periféricos, as linhas periféricas, que é decidida dentro de cada região, cada área. E qual é a ligação que vocês têm com a Coreia? Como é que tem? Então, aí agora a Coreia já é um plano que entrou agora nessa segunda estação, que nós vamos voltar para lá. A gente voltou em final de 2014, estamos voltando, aí encaminhamos nossos filhos, Mateus e Sam agora já está bem organizado, a gente então volta para a segunda etapa. E nessa segunda etapa a gente tem entendido que nós devemos agregar na nossa missão os norte-coreanos. É um trabalho difícil, porque eles vivem escondidos na China, que se eles forem pegos, a China devolve eles para a Coreia, e se eles devolvem para a Coreia, já vai direto para a prisão. E então eles vivem ali escondidos, não pode ser achado. Então eles têm uma vida de muita pressão, de muito medo, porque em qualquer lugar da China que eles forem pegos, eles vão presos, e presos eles são extraditados para a Coreia do Norte. Vocês conhecem alguém que já foi preso? Conheço, a gente já foi preso, e não só treinamos norte-coreanos, que nós mandamos eles para a Coreia. Então a gente tinha um trabalho, que a gente tinha um trabalho antes. Vocês nunca foram presos? Nós, graças a Deus, nunca fomos presos. Tá. Mas o que acontece? Alguém é preso
E aí? É uma prisão normal? Nós, como estrangeiro, ao ser preso, dependendo do nível de envolvimento e de coisas que eles forem descobrindo nosso, a gente pode ir para um tribunal, ser julgado lá e de repente ser preso lá, ou eles não querendo, dependendo do nível de relacionamento internacional, manda a gente de volta deportando para fora do país. Então, tem perigo de morte para quem é missionário lá? Tá, aí o seguinte, é porque são duas coisas. Na verdade, dá mais problema para os chineses do que para mim, porque eu me mando de volta. Agora, o chinês que está lá, ele vai ter uma pressão violenta do governo sobre ele e pode perder direitos, bens, coisas assim, muito grandes, e também ir preso. Então, assim, Carlinhos, você não está indo de férias. Ah, não. Você não... Férias aqui, Canadá. É outro tipo de missão, irmão. Porque a sede assim, pra mim, né, que a tá sede vindo que aqui, tem né? lá não tem aqui. Assim, na verdade, a necessidade tem em todos os lugares, né? Graças a Deus para o Canadá, para o Brasil, América, Europa, tem uma conquista a gente poder viver tudo isso aqui hoje. Os nossos irmãos lá da China, não da Coreia principalmente, eles não têm nada, nenhuma expressão. Na Coreia, eu nem posso entrar para fazer isso que eu faço, que não é tão agressivo. Eu não posso fazer isso na Coreia. Eu não posso, na Coreia, chegar perto de um norte-coreano, a não ser aquele que é o meu guia, que vai comigo se eu entrar lá. Na China, hoje, a gente pode entrar através de negócio, de estudo, os meninos que vão para lá poder estudar, tá lá convivendo com os outros, conversando e tal. Quanto a isso, o governo é muito bem tranquilo. O governo tem muita preocupação com os montinhos, com essas reuniões. É isso aí que traz um pouco de complexidade. E com razão também, até me permite aqui, não estou querendo fazer uma defesa ao comunismo, mas a questão é, se o governo permite esses montinhos, isso pode virar uma revolução. Se ele não controla isso, que ainda mais igreja que se reúne em lugar fechado, aí imagina que está falando que está numa igreja ali, mas eles estão reunindo para falar contra o comunismo. Aí tem várias outras. Na visão do comunista, ele tem que estar com controle 100%. Eles têm que estar no controle. Então, e de uma certa forma, se eles não controlar, eles não vão manter o que eles têm lá. Vai virar uma bagunça. Aí chega o cristianismo, que é sobre a liberdade, né? Com toda essa ideia de liberdade nossa, realmente afeta, vai na veia dorsal do sistema, né? Uma amiga chinesa, ela falou para mim o seguinte, que uma vez que um chinês se converte, ele entra com tudo ali, porque é uma coisa tão diferente, tão fora de tudo, e quando ele entende a Deus, ele entra... de uma forma muito intensa, que é diferente do pessoal do lado de cá. Porque aqui você sempre ouviu alguma música cristã, você sempre passou por uma igreja de porta aberta. Ninguém aqui, né, pode falar assim, nunca ouvi falar de Jesus. Todo mundo já ouviu falar de Deus, Jesus, de alguma forma, algum filme. Lá não. Então eles falam, quem entende, entende. E vai com tudo, né? Porque aqui no Ocidente a gente tem essa ideia assim, que você pode ser uma coisa aqui e ser outra ali. Entre um chinês e um comunista, os países islã, não tem essa opção. Não, é integridade, né? Integridade, porque na verdade o sistema político é a cultura. Isso. Por exemplo, vamos pegar o Islã. O Islã é um nome que você tem, a comida que você come, quando ele vai comer, sacrificado, a roupa, tudo. Então, quando ele fala assim, aceitou Jesus, ele está abandonando a roupa dele, está falando não para o nome dele, que o nome dele tem a ver com Alá. O tipo deles comer, não sei se você sabe, que até a forma deles matar um animal, quando vai comer uma coisa, é virado para a Meca, tudo é sacrificado, tudo tem ordem. A rotina, né? Porque eu não vou mais rezar 5 vezes por dia. Aonde rezar 5 vezes. Então, quando o cara fala assim, aceitei Jesus, ele está negando tudo. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Nossa, e me fala agora, para a gente encerrar, como faz, para quem está aqui assistindo, quem está participando da nossa conversa, como faz para esse pessoal te ajudar a chegar o mais rápido possível na China? Como é que faz isso? Então, pastora, na verdade, eu já queria estar lá.
A gente não está lá por causa, uma das coisas é essa questão financeira. O que a gente precisa é pouco para poder dar $3.000 para mim e para a Sandra. Vocês precisam de $3.000 para irem para a China agora. Perfeitamente. Igreja, bora lá, né? Mexe no bolso. Então, a nossa expectativa é, a gente precisa de $3.000, só que quando eu falo isso não é $3.000 mensal, né? Que um pouquinho de cada um. Eu não tenho expectativa que uma igreja ou uma pessoa chegar e vai me dar esses $3.000 por mês. Porque eu sei que nós somos muitos missionários, né? E não somos os únicos, e as necessidades são grandes. Mas eu acredito que $100, $50, quando eu falo de $50, vamos pensar aqui no Canadá, o que seria $50, que daria $50? 2 noites que ele saísse à noite aí para comer alguma coisa. Conforme o restaurante vai gastar $23, né? Para comer alguma coisa. Não, e você vê, né? Eu sempre dou esse exemplo também. Gente, para de comer pizza e ajuda o missionário. É um negócio tão ridículo, né? É. Tão ridículo. Para você que está lá falando assim, poxa, eu vou aqui viajar 2 vezes por mês para ir para essa igreja aqui, não sabendo se eu volto para casa. Ah, não, mas você aí, juventude do Canadá, para de comer pizza para eu poder... É um negócio tão né, idiota, assim, da gente... Avaliar, né? Avaliar e falar assim, poxa, a minha pizza é muito mais. Tipo assim, gente, faz jejum. E tira daí da tua semana 2 dias do teu jejum e oferta, né? Não, e o bacana é que dá para fazer as duas coisas, né? Dá. Deus tem sido tão bom pra gente que dá para comer a pizza. E dá para essa galera. E detalhe, quem não poderia contribuir com $25, com $50? Qualquer um, até um adolescente. Você fala assim, pai, eu quero contribuir daquilo que o senhor me passa, ele organiza um pouquinho. Qualquer um consegue. Agora, o grande problema, você vê, hoje a gente tem uma igreja forte como nunca antes na história, uma igreja rica como nunca antes na história, um número de pessoas como nunca antes na história, bens como nunca houve na história, e é uma das épocas que a gente menos faz missões. Mamon, né? Mamon aí... É muito mamon, né? Não? É muito... Muito. Meu Deus, mas a gente vai deixar aqui para você que quer, você que entendeu que você é cristão e que você faz parte dessa grande comissão. Se você não pode ir para a China, se você não pode ir para a Rússia, você não pode ir para os outros lugares, mas Deus te deu um trabalho. Ele te plantou aqui no Canadá ou no Brasil, ou não sei onde é que você está agora, mas Ele te deu um sustento. Nunca o que a gente tem é só nosso. Então, tira uma parte, envia aqui para o Carlinhos, para que possa suportar a família dele, para que eles não fiquem lá passando fome nem miséria, né? Para que eles tenham o suficiente para que eles não precisem cobrar lá de ninguém para dar aula de inglês e aí introduzindo a Jesus, para que eles continuem mudando vidas que eu e você não poderíamos tocar, né? E se você puder parar de comer pizza e a sua pizza ser ofertada para missões, seria maravilhoso, né? Se você puder fazer além, porque, como ele falou, são muitos missionários. A Nova também está com a Basma aí em campo missionário, a gente também está suportando como igreja. E a gente queria ajudar também o Carlinhos a cumprir o chamado que é meu e dele, né? Seu também, é da igreja, não é só dele, da família dele. E são chamados extremos. Ele está gastando a vida dele em coisas extremamente importantes. Então, aqui tem um contato dele. Se você quiser manter, se tiver mais perguntas, você pode mandar ali, carlinhoscontact@gmail.com, ou no Instagram dele, que é @carlinhoscn. Ele fala que ele não é muito bom no Instagram, mas no e-mail você é mais tranquilo, né? E você pode fazer perguntas, você pode se comprometer, falar, olha, todo mês eu vou te enviar $50. Todo mês, se você, né, você faz um compromisso com Deus e com Ele. E, gente, nunca falta, né? Para quem vai semear, vai faltar? Nunca falta. Então, na verdade, até para finalizar, o pessoal que está nos ouvindo aí, gente, é simples. Pensa numa grande cisterna. Talvez os meninos de hoje não sabem muito bem o que é isso, né? É um buraco grande que lá no fundo tem uma água que a gente puxa, né? Uma grande cisterna. E vamos dizer que lá ao fundo desse poço fosse a China e a Coreia. E Deus está falando para nós, entra. E a gente está descendo esse fundo desse poço. E
E a gente precisa de gente que segura essa corda para nós. É o segurar essa corda. A sua oferta, ela vai nos segurar lá, vai nos dar condição. Aí eu faço uma pergunta. Qual é o mais difícil, descer no poço ou segurar a corda? Ou qual é o mais importante? Segurar a corda ou descer no poço? Segurar às vezes dói a mão. Segurar, eu sei que aqui em cima tem tempestade. Se às vezes está descendo, lá embaixo é frio, eu sei que é. Descer lá, eu sei que é meio cheiro, é ruim, é escuro, tenebroso, né? é escuro. Mas eu sei que aqui em cima também tem tempestade, tem vento, tem distração. Muitas vezes solta a corda. E lá vai para o fundo. Oh, meu Deus, agora vai afundar. Se não agradecer, a gente morre mesmo. Mas graças a Deus que tem pessoas que têm entendido esse papel de segurar a corda. E a gente precisa de você, a gente precisa que você participe, que você se envolva. Que você fala, Carlos, eu quero contribuir com $50, com $100, com $10, sei lá, o valor que Deus colocar no seu coração. E que você seja fiel. E você vai ver o quanto que Deus vai te honrar. O quanto que você vai sentir a coisa mais gostosa do mundo é se sentir útil. Você saber que você está podendo ajudar milhões de pessoas, mesmo você não estando lá. Somos uma equipe. E compartilhando o que a gente tem financeiramente, a gente está sendo missionário também. Então você pode falar, eu sou missionário na China através do Carlos e da Sandra. Nós estamos indo junto. É uma equipe. Eu vou estar te mandando relatório. As únicas pessoas do planeta que eu vou poder conversar é com essa equipe que está nos ajudando, que é quem está segurando a corda. Porque eu vou gritar de baixo, aqui está assim, eu vou estar sempre mandando. Vai chegar com alguns ecos, mas vai chegar. E você vai poder ouvir, se alegrar com a gente. Então participa, seja um mantenedor, venha fazer parte, não fica nessa, eu só acho bonito, queria tanto. Não, você pode, hoje. Nós podemos fazer, nós podemos ir junto para a China, mudar os norte-coreanos com a sua oferta, com a sua oração, com esse segurar a corda, para a gente poder fazer a diferença. Amém. E quem sabe também a gente não faz aí uma viagem missionária da Nova para dar uma força lá para o Carlinhos e para a Sandra, né? Assim que eu chegando lá, vamos nos organizar, quero receber uma equipe daqui do Canadá, da comunidade da Nova. Vamos lá. Vocês vão chegar lá assim, mas é arrebentando, gente. Vou organizar, vocês vão na faculdade, vai ser um tempo maravilhoso. Eles vão conversar com vocês, vocês vão amar, vai ser um tempo fantástico. Maravilha, gente. E assim a gente encerra a nossa quarta-feira missionária, crendo que muita coisa foi semeada aqui no nossos corações. Carlinhos, ele é realmente um homem de Deus que entendeu que a vida dele tem um dono e onde o dono mandar, ele vai, né? Amém. Então, que a gente possa ir com ele, você possa orar por ele todos os dias. Anota aí o nome dele, da família dele. Você possa estar orando não só por ele, mas pelas nações ali da China e da Coreia também. Tá bom? Vou pedir para a Lulu orar para a gente finalizar aqui. Orar abençoando a China e a Coreia também, e o Carlinhos e a Sandra. Amém? Amém. Obrigada por esse culto de quarta-feira. Muito obrigada pela presença do pastor Carlinhos. Que o Senhor possa abençoar ele e a família dele lá na China e na Coreia. Que o Senhor possa dar tudo que eles precisam, todo o dinheiro que eles estão precisando. E não só o dinheiro, mas as pessoas que eles precisam encontrar para ajudar eles em vários sentidos. Que essas pessoas, o Senhor coloque no caminho deles e que eles sejam muito felizes lá e sabendo, como ele disse, que eles estão sendo úteis. E não só pela China ou pela Coreia, mas para o mundo inteiro, porque é uma população muito grande lá e pode afetar muita gente que não é de lá. Então, que você possa abençoar a China e a Coreia, que você possa mexer no coração de todos os chineses lá, para que eles possam receber o cristianismo, os evangélicos. E abençoa a família do pastor Carlinhos, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Carlinhos. Obrigado. A gente Deus vai abençoe, se ver muito. Deus te abençoe. Estamos juntos, somos uma família. Amém. Amém. Boa noite, Nova. Que Deus abençoe e até breve. Amamos vocês. Amém.